Graça e paz, meus amados irmãos. Lucas capítulo 21, versículo 34, diz assim: exortação à vigilância. Esse texto bíblico você também pode ler em Mateus 24, 36, 51 e Marcos 13, 32 e 37. Diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meus prezados irmãos, meus prezados amigos, nós queremos mostrar nesse vídeo, esse áudio que vai ser transformado em vídeo, textos bíblicos que não se encaixa com a parousia. Ou seja, nós sabemos que a volta de Jesus Cristo, e esta é a visão correta das Escrituras, ela se dará em duas fases. Jesus ele virá em um arrebatamento pré-tribulacionista, que é um arrebatamento secreto, no harpazo, e virá na sua segunda vinda em Jerusalém, na parousia. Os ensinamentos do pós-tribulacionismo, que é um ensinamento errado das Escrituras, eles insistem ao dizer que não há arrebatamento secreto nas Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras e ver se realmente o que eles estão falando é verdade, porque eles estão fazendo confusão com a mente de muitos irmãos que não entendem de escatologia bíblica. Muitos irmãos que aguardavam o arrebatamento para o dia 23 de setembro, de fato não aconteceu, se decepcionaram e estão virando pós-tribulacionistas. Cuidado, irmão. Cuidado, porque agora o inimigo ele vai se aproveitar agora dessa brecha para enganar você. O arrebatamento da igreja ele é iminente e ele é secreto. Mas muitos irmãos estão virando a caneca. Geralmente quase todo pós-tribulacionista já foi pré um dia e virou a caneca. Então você tem que ter um bom fundamento nas Escrituras para você não ser enganado, meu irmão. Então, o ensino falso do pós-tribulacionismo, eles insistem em colocar a segunda vinda como uma única vinda no Monte das Oliveiras. Eles colocam o arrebatamento e a segunda vinda tudo junto. Então, quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que há textos bíblicos que não se encaixam em uma parousia. Esse texto bíblico, por exemplo, que nós lemos primeiro aqui, que é o texto de Lucas 21, 34, ele não se encaixa de forma alguma em uma única vinda em Jerusalém. Não tem como você colocar esse texto na parousia em Jerusalém. Esse texto aqui, ele está falando de um arrebatamento secreto. Como que eles dizem que não há arrebatamento secreto? Isso é falta de humildade. A pessoa tem que pedir humildade ao Espírito Santo, tem que buscar a orientação do Espírito Santo para poder entender as Escrituras. Se você for estudar a Escritura com soberba, com orgulho e confiar em você mesmo, você nunca vai entender os propósitos de Deus. Então nós vamos mostrar para os irmãos nesta mensagem textos bíblicos que falam de arrebatamento secreto que não se encaixa na parousia. Por que não se encaixa? Porque a parousia em Jerusalém, ela é possível saber quando Jesus vai voltar em Jerusalém. De que forma, pastor? Os irmãos poderiam me perguntar, mas de que forma é possível saber quando Jesus vai voltar em Jerusalém? É muito simples. As pessoas que ficaram aqui na grande tribulação, tanto faz o povo judeu como os deixados para trás, é só fazer o cálculo. Na hora que o anticristo ele quebrar a aliança com Israel, ele vai fazer uma aliança com Israel por uma semana, 7 anos. Mas no momento que o anticristo quebrar a aliança, nos 3 anos e meio ali, que ele romper a aliança com Israel, é simples demais. Daquele ponto ali que o anticristo quebrar a aliança, a pessoa pode fazer o cálculo. 1.260 dias, que são 3 anos e meio no calendário judaico, ou 42 meses, ou
um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa. Então, no momento que o anticristo quebrar a aliança ali em Israel com o povo judeu, é só a pessoa fazer o cálculo ali, e a pessoa vai saber a data da parousia. Então, quando Jesus falou, então, no arrebatamento secreto, não há sinais. O arrebatamento secreto, ele pode acontecer agora. Então Jesus vai vir no arrebatamento secreto em um dia normal. E já na grande tribulação não está tendo vida normal na grande tribulação. O mundo estará um caos. Então esses textos que nós vamos citar para os irmãos não se encaixam em uma única vinda, como ensina o pós-tribulacionismo. Não se encaixa. Vamos analisar para os irmãos ver aqui, ó. Exortação à vigilância. Então Jesus manda vigiar. Se está acontecendo a grande tribulação, você vai vigiar para quê? Pois você está dentro da grande tribulação. Então Jesus vai voltar no final da grande tribulação, como eu disse, no final dos 3 anos e meio finais, a partir do ponto em que que o anticristo quebrar a aliança com Israel. Então esse texto bíblico de Lucas 21:34, ele não se encaixa na parousia em Jerusalém. Ele é um texto do arrebatamento secreto. Olha aqui. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, ou seja, de comelança, de embriaguez e dos cuidados desta vida, ou seja, essa teologia da prosperidade. As pessoas que estão aí apegadas com essa teologia da prosperidade. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Então o dia do arrebatamento é um dia que vai vir de improviso, é um dia secreto, é um dia em que ele vai pegar muita gente de surpresa. O arrebatamento secreto é a mesma coisa de uma festa de aniversário. O aniversariante, ele não está esperando e de repente ele é pego de surpresa. Olha aqui o versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha aqui, irmão, virá como um laço. Então isso aqui não se encaixa na parousia, porque a segunda vinda em Jerusalém, ela não vai ser como um laço. O mundo vai estar um caos terrível, vai estar acontecendo a grande tribulação, o derramamento das 7 taças, né? As 7 trombetas já foram tocadas quando derramar as 7 taças, que as últimas 7 pragas finais. Então o mundo não vai estar vivendo uma vida normal na grande tribulação. Então, como eu disse aos irmãos, a partir do momento que o anticristo quebra a aliança com Israel, conforme Daniel 9:27, 3 anos e meio finais, Jesus volta. É fácil fazer essa conta. A pessoa soma ali, daquele dia ali, a pessoa que estiver na grande tribulação, faz o cálculo ali, daquele momento que o anticristo quebra a aliança, conta 1260 dias, Jesus volta. 1260 dias, segundo o calendário judaico. Aí Jesus volta em Jerusalém. Mas aqui está falando que virá como um laço. Então esse versículo, ele não se encaixa na segunda vinda, ele não se encaixa na parousia. É um versículo bíblico do arrebatamento secreto. Porque no versículo 36 ele manda vigiar. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, dignos de evitar todas essas coisas. Que coisa que ele está falando? Ele está falando da grande tribulação. Nós temos que vigiar para nós evitarmos de entrar na grande tribulação. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por digno de evitar todas essas coisas, e que onde acontecer de estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui está claro, meus irmãos, aqui está falando do arrebatamento secreto. Você tem que vigiar. Se não há arrebatamento secreto, então você vai vigiar para quê? Você não precisa vigiar para nada. Você abaixa e espera o anticristo se manifesta, aí você sabe que no final de 7 anos, Jesus volta no Monte das Oliveiras. Então, não irá acontecer esse cronograma pós-tribulacionismo, porque não é um cronograma de Deus, não é. As pessoas que viraram pós-tribulacionista depois do 23 de setembro se equivocaram, não entendiam de escatologia bíblica e caíram nessa farsa do pós-tribulacionismo. Isso é muito lamentável. Isso é lamentável, é triste saber disso. Pois é, então vamos aqui para os irmãos ver. Outro texto bíblico, nós vamos para outro texto bíblico que se encontra em Lucas, em João 14. João 14
João 14, eu queria ver um pós-tribulacionista explicar João 14, porque João 14 é uma escritura totalmente pré-tribulacionista. João 14 é puro pré-tribulacionismo. Vamos lá, meus irmãos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Então ele foi preparar o lugar. Ele foi preparar o lugar para a noiva. Então é um texto que não se encaixa no pós-tribulacionismo também. Não é um texto que não se encaixa na parousia em Jerusalém. Esse texto, ele é um texto do arrebatamento secreto, ele é um texto pré-tribulacionista. Aí Jesus diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então ele volta e leva a noiva para onde? Para a glória. Segundo o pós-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, ele não permite a igreja ir para o céu. Então esse texto aqui, os pós-tribulacionistas precisam explicar ele. Porque, segundo o ensinamento deles, eles não permitem a igreja ir para o céu de forma alguma. O pós-tribulacionismo não permite a igreja ir para o céu, ele não permite o julgamento do galardão, que a igreja vai receber logo após ela for arrebatada, e o pós-tribulacionismo não permite as bodas do cordeiro no céu. O pós-tribulacionismo coloca tudo junto, o arrebatamento e a segunda vinda em Jerusalém. Aí a pergunta a um pós-tribulacionismo é a seguinte: eu vou fazer essa pergunta a um pós-tribulacionista e eu gostaria que me desse a resposta. Se Jesus está voltando em uma visão pós-tribulacionista no Monte das Oliveiras e ele leva a igreja ao mesmo tempo e volta com a igreja ao mesmo tempo, isso não tem fundamento, meus irmãos. Se o propósito do arrebatamento é livrar a noiva da tribulação, então Jesus vai arrebatar a noiva para quê? Se a tribulação já terminou. A pergunta é, se a tribulação já terminou no Monte das Oliveiras, então para que Jesus leva a igreja para as nuvens e numa questão de segundo ele volta de novo e estabelece o milênio? A pessoa precisa de parar para pensar. E eu gostaria que um pós-tribulacionista explicasse João 14. Porque, segundo a visão pós-tribulacionista, não tem como cumprir João 14. Por quê? Porque eles não permitem a igreja entrar no céu. Eles não permitem. Então é um texto, João 14, é uma escritura totalmente pré-tribulacionista e ensinada por o próprio Jesus. Quando ele disse assim, ó: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso aqui é puro casamento judaico, meus irmãos. Você precisa estudar a cultura judaica, o casamento judaico. João 14 é puro casamento judaico. Jesus é judeu. Então, é uma escritura que não se encaixa na visão pós-tribulacionista. João 14 não se encaixa na visão pós-tribulacionista. Vamos para Mateus agora 24, versículo de número 44. É um outro texto bíblico que não se encaixa na visão pós-tribulacionista. Esse texto também não se encaixa na parousia. É um texto do Harpazo. Mateus 24, versículo 44. O problema dos pós-tribulacionistas é que eles não conseguem fazer essa diferença de Harpazo e parousia. Eles colocam tudo no mesmo barco, só que são dois eventos diferentes em épocas diferentes. O Harpazo é no início da tribulação e a parousia é no final da grande tribulação. Vamos então para Mateus 24, 44. Que é um texto também que não se encaixa na visão pós-tribulacionista. O que está dizendo aqui, meus amados irmãos? Mateus 24, versículo de número 44. Por isso, Jesus está dizendo: estejais vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então isso aqui é puro arrebatamento secreto. Ele vem na hora em que não penseis. Isso não se encaixa na parousia, como eu disse os irmãos, porque a parousia as pessoas vão estar sabendo que ele vai voltar em Jerusalém. Como eu disse, a partir do momento que o anticristo quebrar a aliança com Israel, conta-se 3 anos e meio finais e Jesus volta no Monte das Oliveiras.
É possível fazer esse cálculo. As pessoas que estiverem aqui na grande tribulação pode fazer esse cálculo que vai dar certinho. Então, Mateus 24:44 é puro arrebatamento secreto. Vamos agora para um outro texto de arrebatamento secreto. Mateus 25, versículo 13. Uma página para frente aí da Bíblia você já encontra. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tá vendo? Aqui ele está falando de um arrebatamento secreto. Não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É um texto que não se encaixa na parousia, porque você pode saber. A partir do momento que o anticristo quebrar a aliança com Israel, 3 anos e meio finais, Jesus volta no Monte das Oliveiras. Então esse texto de Mateus 25:13 também não se encaixa na visão pós-tribulacionista. Não tem como colocar essas duas, a volta de Jesus como um evento só. A volta de Jesus ela é dividida em duas fases. Ele vem no arrebatamento para a sua igreja e volta na parousia com a sua igreja para o povo judeu. Ele volta para o povo judeu. No arrebatamento ele leva a igreja e na parousia ele volta com a igreja em Jerusalém. Zacarias 14, versículo de número 5. Então, meus irmãos, eu queria deixar essas informações a você. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê a graça, te dê a vitória e te ajude em nome de Jesus.